o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, ou contra mim, com espada e com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, e do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajudes nesta hora em que congregados nos achamos na Tua casa, na meditação da Tua palavra. Tu deste a cada um de nós a oportunidade de aqui poder estudar as Escrituras. Nós não queremos apenas aprender alguma coisa apenas dentro da nossa capacidade intelectiva, mas principalmente espiritual, ó Deus. Então, que o Senhor possa reavivar em nós aquele desejo de andar consoante a Tua vontade, de seguirmos os princípios que a Tua palavra nos deixa. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 46. De onde nós começamos a leitura, aparece esta figura antagônica a Davi, sob o nome filisteu. Mas nós sabemos o nome dele. Como é que ele chamava mesmo? Golias. Esta batalha épica, não apenas entre Israel e os filisteus, mas principalmente esses dois contendores. Golias, um homem gigantesco. A fita métrica aqui para ele não deu conta. Ao que tudo indica, ele aproximava-se de 3 metros de altura. Uma vez eu fiquei na frente de uma pessoa de 2,35 metros, achei assombroso. Fiquei preocupado ele cair, ia se machucar muito. Ele não era uma pessoa violenta, nada, e geralmente essas pessoas muito altas são até gentis, né? Assustadoras, mas são gentis, né? Esse tinha quase 3 metros, e ele não era apenas alto, ele era robusto, ele era um cidadão musculoso, até para carregar toda essa altura precisava ter uma dimensão física muito apropriada. Some-se a isso o fato de que ele não vinha de peito aberto, ele vinha devidamente paramentado para a batalha. Ele tinha os equipamentos necessários, ele tinha uma couraça que revestia o seu tórax,
Ele tinha uma espada que pesava mais ou menos 7 quilos. Só de pensar eu já fico cansado aqui, de tão pesado que devia ser aquilo. Então, de um lado, o gigante Golias, todo equipado, todo paramentado. Do outro lado, o pequenininho Davi. O Davi não tinha a altura do reverendo Nivaldo, que é o mais baixo de nós três aqui, né? Então você imagina, ele era pequenininho demais, né? Pequeno mesmo em todos os aspectos, franzino. Ele não fora à guerra, não fora convocado, ele era o mais novo dos seus irmãos, e de repente ele se vê neste palco, neste cenário. A vida às vezes é assim, ela põe sobre nós desafios gigantescos, dos quais nós não podemos nos furtar, e nós precisamos enfrentar, enfrentando desafios. Essa é a tônica do cristão. Crente, desde que conhece o Evangelho, recebe no seu coração, passa a ter uma vida de desafios. O desafio de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O desafio de servir a Deus em toda a face da terra. O desafio de conviver com o povo do Senhor, ter comunhão com os irmãos. Não é tarefa fácil, não. Não é tão simples quanto se imagina. O desafio de vir à casa do Senhor por regra, por costume, por hábito, mas também por necessidade. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos conhecer os caminhos do Senhor. A nossa vida é marcada por enfrentamentos. Tomamos um pequeno extrato de toda a história por questão de economia, e para não cansarmos muito na leitura, o dever de casa é você ler todo o capítulo 17. São 58 versículos. E você vai perceber que tudo que nós vamos dizer aqui está assentado aqui. Mas nunca é demais a gente pelo menos fazer alguns ressaltes aqui. Primeiro, lembrar esta luta grande que havia entre Israel e os filisteus. Quem são os filisteus? Chamados povos do mar, que migraram lá do mar Egeu, passando por todo o Mediterrâneo, e vieram a se instalar ao sul da região que ficou conhecida como Palestina, muito provavelmente até por causa do nome deles. Palestina e Filistia são nomes homônimos, uma maneira diferente de referir-se a eles. Mas eles se instalaram na parte sul, nas regiões das cidades de Asdod, Gate e arredores ali. Mas foram tentando fazer incursões mais para dentro, onde habitavam os povos originários ali, os cananitas, aqueles que Israel, desde o século 15º a.C., estava tomando conta, por determinação de Deus. Eram tribos diversas que habitavam ali, e Israel foi assentando. A gente tem que voltar lá para o livro de Josué para compreender toda essa dinâmica. Mas se Israel conquistou Canaã, porque os filisteus não haveriam de conquistar também. Então houve várias lutas, várias batalhas. Uma registrada no livro de Samuel deu vitória aos filisteus. E uma vitória que foi muito dramática, foi muito doída, porque Israel fora para a batalha, inclusive levando a arca do Senhor, que era sinal da sua presença. Israel não saía em guerra, senão na companhia desta arca do Senhor. Mas o coração de Deus já não estava voltado mais para Israel por causa do seu pecado, a começar da liderança espiritual e religiosa da parte da casa de Eli, o sumo sacerdote, seus filhos, que eram pessoas perversas, chamados de filhos de Belial. É quase que um palavrão isso. Eram figuras extremamente mal-queridas. E naquela batalha, mesmo estando com a arca do Senhor, eles perderam a batalha. Pior de tudo, os filisteus levaram a arca de presente, porque até eles achavam que tinha algum poder especial na companhia daquela pequena caixa
que media menos de 1 metro quadrado e de área também, muito pequena, mas todo mundo dizia que ela representava a presença de Deus, porque ela continha os 10 mandamentos, continha o maná que eles haviam comido no deserto por 40 anos, e havia a vara de Arão, que mostrava a liderança da tribo de Levi, a pessoa de Arão. E essa arca ficou muitos anos, ficou todo o período de Samuel à frente do reinado, e ainda parcela muito grande do período de Saul, aliás, todo o período de Saul. Foram mais ou menos 80 anos que essa arca ficou com os filisteus. Agora uma nova batalha vem somar-se a esta, e essa batalha precisa ser travada pelos exércitos, mas eis que, de repente, o gigante Golias vai para o meio do vale, de um lado a sua gente, os filisteus do outro, os israelitas assim, não vamos matar ninguém não vamos morrer gente demais aqui não. Guerra não é um negócio bom não, gente. Guerra é um negócio que ninguém sai ganhando. Nisso ele tinha toda a razão, né? Quando alguém resolve guerrear com outrem, pode saber, não vai acabar bem. Guerra é uma coisa que a gente sabe como começa, não sabe como termina. E a ideia dele foi brilhante. Manda um soldado de vocês aí, o mais forte que vocês tiverem, aquele mais preparado, aquele que pode lutar por vocês, e eu vou batalhar por eles. Mesmo à distância, mesmo resguardar todo aquele espaço, os israelitas do lado de cá deram uma olhadinha e disseram, aquele cabra é grande demais. Isso aí não vai dar certo, ninguém vai. E assim passaram-se os dias. Dia a dia, Golias desafiava um contendor dos israelitas para que viesse terçar armas com ele. Quem ganhasse a guerra, o seu povo seria o vitorioso. Os outros seriam seus escravos. E ninguém compareceu de Israel. Jessé, pai de Davi, cujos filhos estavam lá na batalha, queria ter notícias dos filhos. Muitos pais abrem mão dos seus filhos que vão para as guerras, mundo afora. Talvez a dor mais forte é ter notícia, né? Será que ainda está vivo? Será que foi preso? Será que está sofrendo? Será que morreu? E se recebe a notícia que morreu, é uma dor muito, muito profunda. Mas, por outro lado, alguma coisa que vai ser sanada. Então precisa ter notícia. E Jessé chamou o Davi, que não fora para a guerra. O filho mais novo colocou uma quantidade de mantimentos para ele levar para os seus irmãos e inclusive para quem estivesse de guarda, para que ele pudesse chegar até os seus irmãos. E a partir do verso 12, então, nós temos a narrativa que Davi é enviado aos seus irmãos. E é curioso porque o Davi chega e vê aquela cena absolutamente insólita, exército de um lado, exército do outro, um grandalhão lá no meio dizendo um monte de imprecações contra Israel. Diz, o que ele está falando? Está falando que qualquer um dos nossos soldados for lá lutar com ele e ganhar, eles vão embora, ou viram escravos nossos, melhor dizendo. Mas ninguém apareceu, ninguém. E ele vai ficar afrontando a nós, afrontando o nosso Deus, afrontando a história de fé que nós temos. É verdade, ninguém apareceu até agora. Inclusive, o rei Saul já disse que se um soldado se aprontar para ir, vai ganhar um dote muito grande. Inclusive, a filha do rei vai ser sua esposa. Eu não sei se foi por causa disso que Davi se animou. Acho que não, porque depois ele viu a encrenca que ele arranjou com a Mical, né? Mas o fato é que ele não suportou mais ver as afrontas que o exército, o povo e Deus estavam sofrendo pelo discurso daquele gigante. Aí ele compareceu perante a autoridade e disse, eu vou. E nesse ir, algumas coisas que nós vamos comentar na sequência, acabou que ele foi, né? E ele foi e enfrentou o desafio e saiu-se vitorioso. Nós talvez não tenhamos que ir a um grande vale e enfrentar um homem de 3 metros, mas todos os dias nós estamos enfrentando circunstância, nós precisamos avançar,
nós temos coisas para resolver, nós temos problema no ambiente familiar, nós temos realidades do trabalho, na escola, nós temos coisas para decidir no seio da igreja como servidores que somos. São desafios que precisam ser enfrentados para que ao fim e ao cabo se possa dizer: toda a terra saberá que há Deus em nosso meio, que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que nós confiamos as nossas vidas, nossas lutas ao Senhor, que Ele nos dará vitória na medida em que estamos porfiando por Ele, lutando pelo Seu reino. Este é o ponto central da nossa vida. E nesse sentido do enfrentar os desafios, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que esse texto nos ensina, que de certa forma nos dão a munição. Davi não foi lutar propriamente com espada e com escudo, como veremos, ele dispensou isso. Mas ele estava fazendo isso em nome do Senhor. Mas ele foi atento a algumas realidades que eu quero aqui ressaltar nesta noite. No enfrentamento dos desafios, primeiro de tudo, não desanime diante das opiniões em contrário. O Davi não foi guerrear, ficou em casa. O pai disse: vai lá ver como é que estão os manos, leva comida para eles, volta e me dá notícias. Davi fez exatamente o que o pai disse, inclusive levou os mantimentos, entregou para o guarda de plantão ali que daria acesso a ele, era a ordem do pai. Aí, primeira opinião em contrária, os irmãos viram ele conversando ali, batendo papo, sem maiores interesses, e já foram lá pichá-lo. Os seus próprios irmãos mais velhos, que deveriam inclusive protegê-lo, guarnecê-lo, ele mais novo corria sério risco naquela batalha, foram lá chamá-lo de enxerido. Você já veio aqui especular, você não tem coisa para fazer lá, você devia ficar cuidando das ovelhas do nosso pai. Estavam preocupados com seus próprios interesses materiais, que quando voltasse para casa tivesse suprimento. Às vezes a contrariedade começa dentro de casa, começa no relacionamento conjugal, na luta entre irmãos, no embate pais e filhos, essas realidades que são sempre diante de nós. Quem de nós já não teve, está tendo ou vai ter no futuro uma luta doméstica, sermos contrariados até pela nossa fé. Eu não estou aqui me referindo a coisas que às vezes nós somos até responsáveis por estar havendo crise dentro de casa, né? Por estar havendo conflito, cada qual tem que medir o que está fazendo. Eu estou falando sobre o desafio da fé, de dar o testemunho de Cristo, de andar nos caminhos do Senhor e eventualmente até dentro da nossa própria casa, nós não estamos sendo reconhecidos como crentes, como tementes a Deus, sendo respeitados na nossa fé. Nesta nação onde há liberdade religiosa, nós até não sofremos maiores consequências. Mas em nações onde é proibido ser cristão, ser crente, temer a Jesus, andar com a Bíblia na mão, se um familiar se converte, ele corre o risco de ser denunciado pelos próprios familiares às autoridades, porque eles estão temerosos, se não fizerem isso, eles pagarem a conta. Então vejam, não está fora de ordem a palavra que Jesus deixou, de que por causa do seu nome, nós seríamos desprezados até pelos nossos familiares. Nós, num certo sentido, iríamos aborrecer pai e mãe pelo fato de sermos crentes e eles nos entregariam às autoridades. Sim, não desanime diante das opiniões em contrário, avance. E Davi, naquele contexto, naquele cenário em que os seus próprios irmãos se opunham ao interesse dele de saber o que estava acontecendo, ele avançou, ele disse: não, eu preciso saber, eu sou filho de Israel. Deve ter fervido a alma dele lá por dentro, diante daquelas acusações, daqueles xistes, daquele desprezo que Golias inclementemente pronunciava. E ele avançou mais um pouco e disse: como é que é a história? Se houver aqui alguém que enfrente o Golias.
E ele recebeu a informação do que viria e disse: então eu vou. E aí a segunda contrariedade que ele vai enfrentar é do rei, do próprio Saul, né? Ele se dispõe a pelejar contra o Golias, mas Davi diz assim no verso 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. O Saul estava há dias esperando alguém se dispor. Nenhum soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, general apareceu. Agora aparece um rapaz franzino, diz: eu vou acabar logo com esse negócio aqui, que essa festa já passou do ponto. Qual a resposta de Saul? Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então chega um crente bastante arrojado, fervoroso, animado, temente a Deus, disposto a servir na causa, e procura um dos pastores, né? Seja eu, seja qualquer outro, meu pastor, eu quero servir, eu quero ajudar. E a gente olha para ele assim: você está muito cru, você está muito ainda incipiente na fé, você não vai servir para ajudar nisso, naquilo outro. Talvez você já passou por essa experiência, se não aqui no nosso meio, em outra comunidade em que você se sentiu desprezado, porque a autoridade eclesiástica não valorizou a sua competência. É verdade que é bom a gente preparar-se melhor. E seria até uma irresponsabilidade da nossa parte já ir dando missões muito graves para os novatos, os neófitos, como o Novo Testamento chama. Mas não podemos desanimar a fé de ninguém. Nós precisamos estimular, nós precisamos incentivar. Então, quem sabe você já diz: vamos nos preparar para isso. Que bom que você está sentindo esse chamado. Que bom que você está com essa disposição. Vamos estudar a Bíblia. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse nesses próximos 6 meses. Se ele ler de Gênesis a Apocalipse em 6 meses, pode continuar firme, porque esse é bom. Porque a maioria acha que não dá conta de ler a Bíblia inteira em 6 meses. Se você ler 6 capítulos da Bíblia por dia, você em 6 meses lê a Bíblia. Se achar muito difícil, vamos dar uma colher de chá, né? Vamos deixar para um ano, 3 capítulos por dia. Agora, quando chega alguém com toda essa disposição: eu vou enfrentar as hostes infernais, eu quero ser um pregador lá do outro lado do oceano, levando o evangelho de Cristo, e você assim, leva João 3,16 para o cidadão que está do outro lado da rua, ele não vai. Aí você já disse assim: bom, ele não é tão assim disponível como deveria ser, quer ser missionário do outro lado do planeta, mas não quer fazer missão do outro lado da rua. Tem testes também que a gente pode avaliar a pessoa. Mas o fato é que, às vezes, nós somos desincentivados por aqueles que a gente não imaginaria que iam dar um banho de água fria na gente. E foi o Saul, o rei. Você não pode ir. Aquele homem lá é muito mais preparado que você. Você não foi treinado, né? Mas aquele que não desanima perante as opiniões em contrário, ele vai adiante e vai argumentando, e os argumentos de Davi foram incríveis. Ele diz para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão, um urso outra vez, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei do cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri, o matei. Se eu sou capaz de matar um leão, matar um urso, eu sou capaz também de derrubar esse gigante. Davi era pequenininho, mas era ousado. Davi não tinha medo de defender o seu patrimônio. Os cordeirinhos, as ovelhas pertenciam ao patrimônio da família, não deixou barato. Essa turma já cansou de esperar a gente, nós vamos entrar em batalha, então perdido por 1000. É mais ou menos assim os jogos da seleção, né? Perdeu por um pouco, vai perder por mais, deixa para lá, né? Ele diz: vai-te, o Senhor seja contigo. E aí,
O Saul diz assim, bom, ele vai ter que ir revestido de uma armadura, de uma couraça, de um equipamento. Olha o tamanho da outra figura lá, né? E o que fez Saul, que tinha mais ou menos 2 metros, não tinha os 3 de Golias, mas tinha 2. E Davi tinha, né, tamanho aqui, menorzinho, né? Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça, cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, nunca usei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si. Para ir pelejar contra o gigante, o raciocínio de Saul, que não era um homem espiritual, era um homem que fora ungido para servir, mas a sua unção já estava vencida. Ele diz, não dá para ir com a sua arma, a sua armadura não me serve, sua armadura não tem o meu manequim, sua armadura, ela me reveste fisicamente, mas não me reveste espiritualmente, e mais do que isso, ela vai me atrapalhar. A hora que eu der um passo para frente, eu vou dar 2 para trás. Esse capacete da minha cabeça não vai deixar eu pensar de tão pesado que é. Carregar esta lança muito pesada, não dou conta. Aí a gente diz assim, então ele foi de peito aberto. Negativo. Como diz o texto na sequência, tomou o seu cajado e foi. Eu queria que você viesse comigo para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Davi dispensou a armadura de Saul, mas não dispensou a armadura de Deus. Capítulo 6, a partir do versículo 10. A armadura de Saul era composta de um grande elmo, um capacete que lhe protegia a cabeça, uma couraça, um escudo para embraçar, uma espada. Nada disso ajudaria a Davi naquela batalha. Mas o que seria decisivo para Davi é o que está descrito em Efésios 6. Porque esse texto nos fala de uma batalha muito mais grave do que uma batalha entre filisteus e israelitas. Muito mais grave do que as afrontas de um gigante chamado Golias. Porque essa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A briga é mais séria. A conversa é mais completa. E aí, então, no verso 13, Efésios 6,13, nós lemos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Não adianta cingir com uma couraça de aço. Precisa cingir-se com a verdade. A verdade que põe toda a mentira abaixo. A verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é o próprio Senhor Jesus, que assim se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vestindo-vos da couraça da justiça, a justiça de Cristo que está sobre nós. Ele no pesado madeiro levou os nossos pecados e atribuiu a nós a sua justiça passiva e ativa. Passiva, o seu sacrifício pelos nossos pecados. Ativa pelo modelo, pelo exemplo de vida, de obediência que ele tinha à voz do Senhor. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado não pode ir descalço. Ele vai para um terreno pedregoso, um terreno acidentado. Se ele não for minimamente bem calçado, ele vai se ferir, vai se machucar. Os pés precisam estar guarnecidos. E isso nos remete a Isaías capítulo 52, quando o profeta diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia a paz, daquele que faz saber o teu Deus reina, o reino de Deus está presente.
A obra do Senhor inaugurou o reino de Deus entre os homens. Esse é o nosso mistério, pregar o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, aquele escudo que era uma proteção contra as lanças do inimigo, não protege-nos contra os dardos inflamados do maligno, mas o escudo da fé. Com ele nós enfrentamos esses dardos, com ele nós colocamos o inimigo fatal, que é o diabo, de joelhos, porque a nossa fé vence o mundo. A nossa fé é mais forte do que todos os poderes que este mundo passageiro detém. Por isso ele continua dizendo: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, não olvidem de uma peça nessa armadura que não pode ser jamais esquecida. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. E aqui Paulo usa isso como figura. O que está na sua mente? O que dirige a sua vida, senão a obra de Cristo que salvou você? Muitas tentações, muitas seduções, muitas paixões mundanas, muitos que querem nos abater, mas a certeza da salvação está no profundo do nosso coração, está no centro da nossa mente, protege a nossa cabeça. Podem nos machucar, podem nos magoar, podem nos entristecer, mas não podem roubar a salvação que Cristo nos alcançou. Todos esses equipamentos são chamados de armas defensivas, né? É para defender os ataques. Escudo da fé, couraça da justiça, os pés bem protegidos para o seu mistério. Mas tem uma arma que é ofensiva, não é defensiva, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós tomamos a palavra de Deus e vamos na direção dos outros, ela é como uma espada de dois gumes, corta de uma banda, corta de outra, é capaz de discernir o âmago do ser, e ela está ao nosso dispor para enfrentar os desafios. Muitas pessoas estão pensando nas economias, nas finanças, no poder do cargo que exercem, no conhecimento intelectivo que têm. Nada disso é dispensável, tem o seu lugar, podem ser ferramentas, mas nada disso é decisivo. O que é decisivo no enfrentamento dos desafios é estarmos revestidos da armadura de Deus, da proteção final, da proteção que guarnece o nosso coração. Terceiro lugar, no enfrentamento dos desafios, desenvolva ao máximo suas habilidades. O Saul disse: você vai com a minha espada, você vai com a minha armadura. Ele disse: eu não sei usar esse negócio, não fui treinado para isso, isso aí vai me atrapalhar, não foi feito para o meu tamanho. Vou com a armadura de Deus, mas vou também com o que Deus me habilitou e no que eu sou bom. Eu sou craque nisso. Versículo de número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele não foi de peito aberto. Ele enfrentou as opiniões contrárias, ele estava revestido da armadura de Deus, mas ele foi capacitado por aquilo que ele era treinado, que ele era bom. Ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, porque era habilidoso principalmente com a funda, um instrumento para atirar pedra, chamado também de atiradeira, não propriamente esses estilingues que a gente usava para matar passarinho, não usa mais, né? Ninguém mais mata passarinho, né? Tá certo, reverendo? Tatinga, o senhor nunca matou passarinho, não. Nem quebrou lâmpada da rua, não. Era uma coisa mais bem equipada, mais reforçada. E aí, nesse mistério, quando ele foi se aproximando do gigante, texto que nós lemos lá do início, que norteia a nossa reflexão, ele selecionou
alguns seixos, algumas pedras mais apropriadas. Não é qualquer pedra. Tem que ser uma pedra que possa evoluir no seu lançar na direção certa. Uma pedra, eventualmente, com muitas disformidades, não iria na direção certa, iria desviar-se. Ele escolheu 5 seixos, né? E ele foi se aproximando do gigante. Foi decisivo ele não se deixar abater pelos opositores. Foi decisivo não estar com a armadura dos homens e sim com a armadura de Deus. Mas as suas habilidades foram muito importantes. Quais são as suas habilidades? No que você é bom? Você é bom para pregar a palavra? Você é bom para ensinar na escola dominical? Você é bom para cantar na igreja? Para compor o coral? Talvez seja, até hoje você está escondendo o seu dom, o seu talento. Está na hora de você se apresentar. Eu sou bom para cuidar dos que são menos favorecidos. O presbítero Renan desafiou-nos aqui, as líderes da nossa Associação Comunitária Presbiteriana, não é só com o pão do amor com amor, que aliás é uma delícia, diga-se de passagem. Estou até surpreso que sobrou pão para a turma da noite. Fizeram mais pão, provavelmente foi. Então não deixe de levar, você tem pão delicioso já para o lanche de hoje, de amanhã cedo, né? Mas você é bom para ajudar nessas áreas. A igreja tem frentes enormes. Às vezes a gente está querendo fazer uma coisa na qual a gente não é treinado e está deixando de fazer alguma coisa naquilo que a gente é treinado, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente, quase que por natureza, e desenvolveu ao longo do tempo. Eu sempre me fio dos que sabem fazer as coisas melhor do que eu, né? A gente foi capacitado por muita coisa, mas não por todas. Estamos longe de poder dominar todos os esforços, mas aqueles que estão junto de nós vão nos ajudando nessa empreitada. Este é o espírito do corpo de Cristo. Um ajuda o outro, né? Um é a mão estendida, o outro é o pé que conduz o corpo, o outro é o olho que enxerga mais longe, o outro é o ouvido que está pronto para escutar às vezes as lamúrias, né? Alguém é a voz que proclama, todos conectados à cabeça. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Nós estamos todos envolvidos nesta realidade. E então Davi, com a sua habilidade de um atirador de pedra, ele se aproximou do gigante que vinha todo bem equipado, com todas as suas imprecações perante Israel. E aí Davi se enche da força do Senhor. O que ele diz aqui não o diz apenas como um discurso, como um despeito. Você pensa que você vai falar mal do meu? Não vai. Olha as expressões que Davi usa, né? Depois de ouvir todos aqueles impropérios, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu estou bem acompanhado, eu não estou sozinho, eu não estou por conta e risco, eu estou na companhia do Altíssimo, do excelso Deus, do soberano, aquele que detém a vida dos exércitos. E eu serei vitorioso, e Israel será vitorioso, que nós vamos em seu nome e não na nossa própria força. E ele avança neste seu pronunciar, e aí o gigante fica mais ainda enraivecido. E que faz Davi, versículo 49, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma das pedras que ele selecionara, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na terra. Foi tão preciso, foi tão categórico, ele soube cumprir com aquilo para o que ele era habilitado, que a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Mira certeira. Aquele que estava bem habilitado para fazer uso daquele instrumento não errou. Nós precisamos sempre indagar o que Deus nos tem dado para nós aprimorarmos, para nós servirmos com mais vigor, com mais determinação. Nós seremos certeiros nisso. Nós seremos cooperadores
muito efetivos. Nós veremos cair por terra todos os gigantes, todos os impedimentos, todas as muralhas, se nós formos na força do Senhor e naquilo que Ele mesmo já nos concedeu como habilidades especiais. A palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento que o Senhor Deus nos provê de dons espirituais, dons que são dons do Espírito Santo, para o serviço do reino, não são para ficarmos aqui nos embevecendo, nos digladiando, competindo uns com os outros, são para servirmos na causa de Cristo. E no uso desses dons nós seremos certeiros, nós vamos encravar a pedra na testa do gigante que nos desafia, do problema que temos que enfrentar, nós o derrubaremos, nós o colocaremos com o rosto no chão. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nesse ponto da narrativa bíblica nós ficamos entusiasmados de ver que alguém que fala em nome do Senhor, que não se sente intimidado diante do desafio, cumpre o seu mistério de uma maneira maravilhosa. Mas há uma última coisa que nós não podemos deixar de pensar antes de encerrar a nossa reflexão. No enfrentamento dos desafios, por favor, não pare até terminar o que começou. Se o texto bíblico encerrasse no versículo 49, restaria uma dúvida. Tudo bem, ele derrubou o gigante, ele matou o gigante, ele ganhou a peleja, mas a peleja não se encerrava apenas por derrubar o contendor, era preciso matá-lo. E aí, o texto diz que Davi prevaleceu contra o filisteu, mas o filisteu ainda estava vivo. E Davi de repente se deu conta de uma coisa, que ele não dispunha de uma espada na mão, mas com aquele gigante entorpecido pela pancada que levou na cabeça, Davi correu, lançou-se sobre o filisteu, tomou a espada do inimigo, a espada do filisteu, a espada que pesava 7 quilos, e ali com toda a força que ele podia ter, ele tirou dele, desembanhou e cortou com ela a cabeça. Não é uma cena para a gente mostrar para as crianças, né? Quando chega nesse ponto do filme, do desenho animado que você está assistindo, que tem desenho sobre isso para as crianças, às vezes diz, não, venha ver um negócio aqui, né? meio feio isso aqui, né? Mas a gente entende o sentido disso. Davi, tendo derrubado o gigante, tinha feito uma grande coisa, um portento, mas não tinha terminado o que ele havia começado. Ele tinha que matar o gigante, como tinha matado o leão e o urso. Às vezes na vida é assim, a gente está enfrentando os desafios, vai indo bem. Já venceu uma etapa, já venceu outra, as coisas estão se ajustando. Às vezes é dentro de casa que as coisas estão se arrumando, às vezes é no trabalho, nos relacionamentos diversos, no ministério cristão. E está indo tão bem que a gente acha que já está tudo resolvido, mas ainda não cortou a cabeça do problema. E por isso ele volta com mais força. Se Davi não tivesse feito aquilo naquela hora, o gigante poderia ter levantado e pegado Davi aqui assim pelo pescoço, levantado lá em cima e acabado com Davi. E Israel seria o derrotado. Cortar o pescoço do gigante não era apenas simbólico, era uma necessidade, era imprescindível, era o que determinaria qual seria o povo vitorioso. E às vezes é assim, a gente está indo bem na solução dos desafios, no enfrentamento deles. Mas chega uma hora que a gente cansa e acha que não, já fiz muito, já corri muito, agora vou tirar umas férias, vou esperar um pouquinho, só para deixar o gigante crescer de novo na sua frente. E talvez seja essa a razão porque é tão recorrente o problema na sua vida. Você já chegou pertinho de resolver, mas não resolveu de vez. Você deixou uma frestinha, você deixou uma brecha, você deixou um flanco aberto para a tentação, para a sedução, para a paixão mundana. Você não solucionou aquilo que estava em vias de se solucionar, porque você achou que já tinha feito tudo.
Não pare até terminar o que começou. Começou a enfrentar o desafio, vá até o fim. Nós precisamos ir na toada daquele que nos amou até o fim. Imagine se Jesus, já reunido com seus discípulos na noite de despedida, e ele dissesse: olha, eu caminhei muito com vocês, foi muito bom, eu deixei aí uns desafios muito bons, mas agora eu vou voltar lá para Nazaré, onde eu fui criado, eu vou voltar para a carpintaria que meu pai deixou como herança, vou cuidar da minha mãe, quem sabe eu vá até me casar, ainda sou jovem. Mas o texto bíblico diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse fim demandou para Jesus seguir em frente mais um dia para enfrentar o Calvário, para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar, para nos dar a vida eterna. Ele foi até o fim. Se Jesus foi até o fim, nós não podemos ficar um passo atrás. Nós temos que seguir incontinentes até encerrar aquilo que foi iniciado. Enfrentemos, pois, os desafios que estão diante de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde.